bactérias, né? Então, elas têm características muito particulares. Elas são procariontes. O que são seres procariontes? Eles não têm aquela carioteca, essa membrana, né, que é uma carioteca, delimitando o núcleo celular. Porque vocês aprenderam, desde sempre, a composição de uma célula. Nós tínhamos a membrana plasmática, não é isso? Nós tínhamos o citoplasma, que é onde estão as organelas, e nós temos o núcleo. Então, esse núcleo, quando ele não está centralizado, porque ele não tem algo para delimitar ele, que é chamado de carioteca, a gente diz que esse tipo de célula, ela é uma célula procarionte. E é bem fácil de lembrar, porque só existe um tipo de ser vivo que é procarionte, que são as bactérias. Então, elas têm que ter esse reino só para elas. Elas são procariontes unicelulares. O segundo reino é o reino dos protistas. Então, dentro dos protistas, eu tenho os protozoários e tenho também as algas. Os protozoários, né, nós temos tanto unicelulares quanto pluricelulares. E as algas, a gente diz assim, ah, mas a alga é a planta. Não deveria estar dentro do reino plantário? Então, dentro do reino plantário, nós temos todos os tipos, toda a diversidade dos vegetais. Nós só temos organismos pluricelulares. Então, as algas, a partir de vários estudos, como a gente está sempre enfatizando agora, elas não estão aqui, ó, no reino das plantas, elas vão estar aqui no reino dos protistas, porque eu tenho representantes tanto pluri quanto unicelulares, tá? Então, por isso que foi criando aí essas divisões, a partir dessas características. Eu tenho o reino dos fungos. Os fungos, ele tem como estrutura de suas células, né, a quitina, que é um tipo de polissacarídeo. Bem diferente da parte estrutural das plantas, que nós temos a celulose. Até na aula 1 a gente comentou, quando a gente falou, né, dos vegetais, a gente comentou, na verdade estou confundindo, foi o 9º ano, perdão, vocês vão ver isso aí ainda, a gente está no 7º ainda, eu estou confundindo. Então, no 9º ano, eles estão vendo agora, estão revendo, e vocês vão ver agora. Plantas, nós temos como parte estrutural de suas células um polissacarídeo chamado de celulose. Já os fungos é um chamado de quitina. Então veja que a parte estrutural da célula, né, sua parte de reserva energética, tudo isso vai sendo modificado. E aí eles vão se encaixando em um reino único. Então temos o reino dos fungos, das plantas e dos animais. São aí os nossos 5 reinos. Temos, claro, mais avanços, mais e mais avanços, onde esses avanços nos dão agora domínios. Ele consegue fazer uma classificação tão ampla e tão única dentro de 2 domínios. Esses domínios foram conhecidos a partir de estudos feitos de moléculas que os compõem, ou seja, o avanço da ciência, agora nós temos a biologia molecular, o estudo das moléculas dos seres vivos. E aí surgiu esses 2 grandes domínios, que são conhecidos como eubactérias. Quem está dentro das eubactérias? As bactérias e as cianobactérias. As bactérias, elas não conseguem produzir seu próprio alimento, né? Elas são heterótrofas. E as cianobactérias são bactérias fotossintetizantes, ou seja, bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Isso existe, professora? Existe. E a gente vai estudar depois cada um, tá? Então, tá aqui dentro as bactérias e as cianobactérias. E dentro do segundo domínio, o grande domínio, estão os eucariontes. Lembra que eu falei assim, somente as bactérias são procariontes. Tem aquele núcleo centralizado com a carioteca, né, delimitando. E os eucariontes, eles são os únicos que não têm, são os únicos que têm essa carioteca delimitando ali aquele núcleo celular. Então, quem são os eucariontes? O resto tudo. Aqui só tem bactéria. Quem é o resto? Fungos, plantas, animais e os protozoários. Tá? Então, somente eles são procariontes e o restante tem a carioteca, presença da carioteca delimitando o núcleo, eucariontes, os protistas, os fungos, as plantas e os animais, todos dentro desse grande domínio. Tá bom? Gente, continua.
Continuando ainda a classificação dos seres vivos, veja, Linneu, ele é um grande cientista, né, para essa classificação dos seres vivos. A gente já falou um pouco dele quando ele fez essas categorias hierárquicas. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Linneu disse assim, que existem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias hierárquicas onde vai estar sendo agrupados seres vivos a partir das suas semelhanças. Quem vai fazer parte de uma mesma classe, quem vai fazer parte de uma mesma ordem, depende tudo de quê? De algumas semelhanças. Então, Linneu, ele disse assim, ó, todos dentro de um mesmo reino, eu posso dizer que todos os animais estão dentro do reino animal. Se eu falar em alga ou em protozoário, todos os protozoários, todas as algas estão dentro do reino protista e não mais do reino animal. Então veja que essas categorias hierárquicas vai agrupando os seres vivos a partir das suas semelhanças. Tem uma frase que é bem simples e fácil, que é a famosa frase chamada de reficofage. Se você nunca ouviu, você não pode esquecer essa frase mais. Todo mundo, até morrer, sabe essa frase. Passou do 7º ano, não tem quem esqueça essa frase. Chegou no ensino médio, vai lembrar dessa frase. Ninguém esquece mais. É a frase reficofage. Eu tinha a idade de vocês quando estudei e não esqueçam essa frase, reficofage. Fica na cabeça. Até tem aluno, vou colocar o nome do meu filho esse nome, vai colocar o nome do filho. Reficofage. Então veja, a partir dessa frase a gente consegue montar as categorias hierárquicas para não esquecer nunca mais. O re do reficofage é reino. O fi, filho. C, classe. O é a nossa ordem. Fa é a família. G é o gênero. E o E é a espécie. E aí eu coloquei para vocês o exemplo da nossa espécie, né? A espécie humana. Olha aqui o exemplo da espécie nós humanos. Nós humanos fazemos parte do reino animal. Somos animais, sim, animais racionais, né? Somos do filo dos cordados. Temos na fase lá embrionária a famosa notocorda. Somos da classe dos mamíferos. É somente nós que somos da classe dos mamíferos? É só o animal racional humano? Não. Outros que têm essa mesma semelhança, né, que utilizam as glândulas mamárias, no caso das fêmeas, para estar amamentando seus filhotes, inicialmente nos seus primeiros meses de vida. Todos esses animais, eles também estão dentro aqui da mesma classe que são os mamíferos. Tá vendo que fica mais fácil de perceber agora? O que cada parte dessa classificação, chamada de categorias hierárquicas, representa? Todos os mamíferos, glândula mamária, né, que amamenta com leite seus filhotes, está aqui dentro dessa classe, inclusive nós. Nós somos da ordem dos primatas, compartilhamos essa ordem com os chimpanzés, por exemplo, né? Somos da família dos hominídeos, somos do gênero Homo e somos da espécie Homo sapiens. Uma observação bem interessante. O nome da espécie, ela é sempre formulado esse nome a partir do gênero e depois a espécie. Então, o nome da espécie sempre são dois. A gente fala assim, é uma nomenclatura binominal, né? Ou seja, formada por dois nomes. Todo nome de espécie, ele é formado por esses dois nomes. Essa nomenclatura binominal, que é a nossa próxima observação aqui do assunto. Então, tá aqui, ó. A exemplo da gente, vocês conseguem, né, fazer outros. Na página 209, vocês têm mais exemplos do famoso reficofage. Então, abram na página 209, todo mundo abre aí na página 209, para ver os exemplos. Por exemplo, se eu não me engano, tem um exemplo do sapo, né? Ele é o quê? Um anfíbio. Então, ele está dentro do quê? Está dentro do reino animal, filho dos cordados. Filho dos cordados, sim ou não? Vamos olhar lá qual é o filho dele. E os anfíbios estão dentro de que parte aqui? A gente troca a classe. Nós somos da classe dos mamíferos, eles são da classe dos anfíbios. Tá? Então tem outros exemplos de como cada
cada espécie vai estar fazendo aí, se encaixando dentro desse reficofágico. Falando em nome de espécie, vem a última parte aqui dessa primeira aula, primeira e segunda aula, né? Já estamos na segunda, que a gente vai dividir em duas partes, tá certo? Então, nós vamos falar da nomenclatura dos seres. Como é que a gente nomeia a espécie? Por que existiu isso primeiro? Porque em diversas partes do mundo, a mesma espécie recebia nomes diferentes. Então, teve, né, um sistema que adotou o nome da espécie seguindo algumas regras, para que esse mesmo nome dessa mesma espécie seja o mesmo em qualquer parte do mundo. Então, primeiro, o nome da espécie, ele é um pouquinho sempre complicado a gente falar, sempre a gente embola um pouco a língua para falar o nome da espécie. Tem espécie que é bem terrível a gente conseguir falar. Por quê? Porque se adota em latim. Todo nome de espécie é sempre em latim. O primeiro nome, eu já falei para vocês aqui, sempre equivale ao gênero. E esse primeiro nome, ele tem uma observação. A sua primeira letra tem que ser maiúscula. Olha o nome da nossa espécie, Homo sapiens. Então, o primeiro nome sempre é o do gênero, a primeira letra é obrigatoriamente maiúscula. O segundo nome é da espécie, e esse nome ele pode ser adotado a partir de algumas características da espécie. Também na página tanto 209 quanto na página 210, vocês vão encontrar, né, falando um pouquinho sobre alguns, tem falando sobre o tamanduá-bandeira. Por que o nome da espécie é tamanduá-bandeira? Tem outras espécies também, dando como exemplo para vocês no livro, na página 209 e 210. Pega-se características daquela espécie e em latim é formado o seu nome, né? Então está à base de alguma característica morfológica, de alguma característica fisiológica. Depois do nome dessa espécie, que é formado pelo gênero e a espécie, né? Nomenclatura binominal. Essa nomenclatura binominal, quem fez foi Linneu. É chamada de nomenclatura binominal de Linneu, né? Logo depois a gente pode encontrar também o nome do cientista que pela primeira vez descobriu a espécie. Aí sempre tem em parêntese o nome do lado dessa espécie, que é nada mais do que o nome da pessoa, do cientista que descobriu. Também em latim, tudo sempre em latim, certo? O segundo nome é o nome da espécie e a primeira letra é obrigatoriamente minúscula. Olha o nosso de novo como exemplo, Homo sapiens. O H do gênero sempre maiúsculo e a espécie, a primeira letra da segunda palavra sempre minúsculo. Tá bom? O que mais? Lembrar, né? Só disso. Deixa eu ver mais alguma observação? Não. Então é fácil. Esse primeiro momento a gente falou um pouco da introdução desse universo que foi estudado para classificar os seres vivos a partir das suas semelhanças, né? Chegamos nos 5 reinos, esses 2 domínios, lembrando que é procarionte, que são as bactérias, lembrando os eucariontes, que é todo mundo fora, né? Tirando as bactérias, certo? Que tem carioteca, os eucariontes, e as bactérias são procariontes, que não tem a carioteca, não tem núcleo centralizado. Então lembrar dessas observações nesse primeiro momento e das categorias hierárquicas, tá? E de como o nome da espécie lá é escrito, como ele é escrito, como é que o nome da espécie é escrito, certo? Então até já a próxima aula. Beijos!